Já que passei uma toalhinha no corpo, vou fazer assim na salinha. A minha aluna teve que tomar morfina para dormir, né? E eu detalho, tá? Pensa numa pessoa que detalha as coisas. Tem esse negócio de achar que joga no IA, no não sei o que, não sei o que. Graças a Deus, meus méritos são extraordinários, senão que seria de mim, né? Ninguém me facilitou nada em momento algum. E o clichê entre homens e mulheres no Brasil é assim. Elas são muito bem orientadas pelos maridos a extorquirem o máximo, serem corruptas, serem mercadorizadoras, serem prostitutas, serem homossexuais. E o clichê é, prioritariamente, você mora sozinha, dinheiro nunca é um problema, sempre tem de onde tirar. E infidelidade, você se preocupa? É assim, isso a quem decifre, né? Os caras de pau é a coisa escancarada, com nenhuma dignidade em termos de hombridade moral, de evitarem a escolha, entendeu? Ou tipo assim, não necessariamente esse. O fato de ter essa opção não é ser prostituidor. Tem uma diferença muito grande entre tamanha tragédia, quando implica, a grosso modo, fingir que entendem um idioma e virar um câmbio na rua, como solta uma música, todo mundo pode dançar a qualquer modo, entende? Que virou. O que tá falando? O que tá falando? A porra, quem manda nessa merda que sou eu. Que ganharam os méritos de entrar e negociar, pagar quando querem a qualquer modo, fazer o que bem querem. Mais pau de galinheiro, assim, tenebroso. O tempo tá bom, falei que não ia, minha atividade cerebral tava altíssima, aquela porra daquele macaco escrevendo, sabe fazer merda nenhuma, sabe porra nenhuma, enchendo o saco, mandando um monte de música pra eu ouvir que eu já nem mando mais. Nossa, como que você não tem força? Deve ser esse monte de remédio, esse monte de quê? Como não tem força? Eu entendo o que eu tô fazendo, o macaco. Aí encheção de saco do caralho, aí quer dizer, eu peguei, passei uma toalha no corpo, ainda que eu acordei sequinha, passei perfume. Esse tênis gostei, mas não gostei, ficou tão um pouco meio... Eu lembrei de um tênis que quando teve aquele De Volta pro Futuro, deixei pra um cara me pagar, um que lembra, né? Ele era um brasileiro, mas não era, com azul piscina, o tênis, um tal de Emerson era Cruz. Que comprou e não me pagou e correu de mim, que estava em algum efeito experimental, qualquer coisa assim. Comprei ele meio chapado, fica aquele pé meio desses skatistas, esses bandoleiros de lepacu alternativo. Tô um pouco assim, gostei, mas não gostei igual gostei do outro não. Calcanhar aparentemente tá bom também, a linguana do bicho pra fora. É bonito, mas ia botar com a blusa do... A cruz, aquela do leão, não combinou. Aquele tem que ser o vermelho. Tem que ter mais presença. A estampa é muito grande, ficou uma estampa muito miúda. Eu falei, vou comprar uma blusa branca também. Correndo de comprar uma blusa branca, mesmo que possa colocar isso aqui só branca. E falei, não, mas é um tênis que dá pra usar com muitas combinações. Fazer um contraste quando você bota o azul marinho e tudo, bota o preto. Pra fazer um pouco mais de poluição e efeito, né? Entre algumas pecinhas que pra você fazer seguir a coisa, né? Aí eu tô aqui passando a música, eu vou fazer tudo, exceto aquela 7, né? A Sarirê e tal lá, Pega-te, né? E tranquilo, não sei o que eu tava, porque eu já tava cansada. Ainda que tem, né? 3x1, 2x1, quebradinho, coisinha e tal, mas enfim. Chegar lá, botar o celular lá, ver onde até a paciência vai, encher a garrafinha de água e fazer um pouco. Depois ir embora, que tem aquela dormir lá de novo, ficar deitada lá, né? Tomar um banho. Saco cheio de gente dentro do meu quarto, saco cheio mesmo. Tá aberto, né? Não gosto disso. Lá, não gosto. Aí eu não usei essa blusa, quase ninguém me viu com essa blusa lá. Vamos hoje encaveirar total. Ver qual que é o demônio que entra atrás, que acha que é pegar, seguir, que não vai seguir, que eu não tô afim. Então tá muito bom. Enquanto tá assim, ainda tá bom o tempo assim. Né? Já mostrei já. Cinza, né? Abriu aquele clarão que me consome, aí eu deitei no sofá, dei um sono, deitei umas 10h30 para ficar esperando alguém chamar, tocar interfone, ninguém desceu. Fui tirar o suco praticamente umas 2 horas da manhã, quando eu vi era 1 e tanto. Aí eu acordei com a Mariah Carey, né, cantando. Acho que aquela cinta, sabe-se Deus o que ela, né? Um negócio
né? Mas canta muito bem e tal, mas não desloca tanto. Pra manter aquele sereamento ali, tava um negócio. Aliás, Shakira tem uma coisa meio parecida, né? Uma versão, esse povo tem uma coisa meio. Tem uns que, até em termos de arcada, alguns de alguns grupos criam, né? Tipo igual nordestino, quando alguns, né? Que eu ao longo do tempo vim avaliando o que vira. Ah, uma coisa que eu tava colocando ontem, inclusive é com a menina que trabalha aqui e a que passou aqui, que trabalha lá na padaria, né? Como que alguns têm uma teorização, o que é o intranacional e internacional. O sujeito viajar uma vez, tem uma vida inteira dentro de uma cidade, viaja uma vez, volta falando carioca, faz um estilo paulista, ou um estilo que tem algumas ostentações bizarras. Ah, você é carioca? Não. Só que é lá tipo uma forçação de barra que implica, né, em velocidade. O que é você traduzir algumas coisas, o que vira golpe de situações, racismos variados, né? Ou assim sobra, ainda que o pessoal fui viajei em tal lugar, ficou bom isso e aquilo, avaliando os contextos de coisas, né? Até que ponto a gente vai assimilando, né, velho, vamos pôr cá, umas coisas, né, cagar, uns trem meio, né, que é, sobra-se, né? E é isso aí, vamos lá, dar uma malhadinha, talvez repetir tudo de novo. Aí eu deitei ali, meio torta, virei pro outro lado, não conseguia forrar o negócio no chão, o espaço tá maior, tava certinho, meio assim, né? Falei, porra, vou acordar, né? Aí eu quis fazer xixi, não tô sentindo aquela pulsação que tava dentro do quadril, não senti dor específica na coluna. Parece que de repente atingiu um platô de começar uma plastificação maior, um brilho na pele. Uma coisa mais assim, sei lá, não sentia aquela pulsação que estava segurando os ramos dentro da condição do quadril. Deus está anestesiando de vez, ou fazendo uma cura específica agora para dar uma compensada. E aí, antes das 5h30 já estava de pé. Confesso que dá um cansaçozinho na cabeça, quer dizer, só tomei o shake ali, tomei remédio, né? Tem um pouco de feijão cozido lá, tem uma banana lá, larguei na gaveta, queijo. Shake de novo quando chegar. Tô indo mais moderadamente, talvez eu vou só mais amanhã. Fico o resto da semana descansando mesmo, pra virar logo da outra semana. Aí eu vou ter que atender, amanhã atendo a Luciana e malho. Ou seja, eu vou e malho e peço pra ela ir mais cedo. E semana que vem, que elas retomam, né? E já eu quero já aquela coisa de, né? Gosto de sentir que tá com o dinheiro um pouco, sobrando, aquele dia de comer e não tá. Já vai ter aquele platô de ter que parar, comer uma coisa em outra, mas tô vendo a diferença. Eu vou entrar na cinta, vou pegar um pique único, pegar aquele mês de segurar, né? Colocar o gás lá, ver essas coisas. Eu vou fazer, eu vou cozinhar, tipo comprar meio quilo de músculo traseiro, igual a minha avó fazia, cozinha com água e sal, para fazer o efeito no dia de comer com carne ou só com arroz integral que tem na geladeira no final de semana, e entre fazer uma saladinha de cebola com tomate, dá esse peso compensatório que a proteína da semana não tá, que dá também, né, que eu não vou comprar frango assim, mal comprado, caro igual tá, e tentar fazer essa coisa, a carne com feijão, cozinha, faz, depois joga o feijão, cozinha o feijão e bota a carne, né, que é bom tudo fresquinho, faz aquele efeito sopa de carne com feijão que faz diferença, né? Ou seja, né, fica um pouco, tá faltando alguma coisa, tá faltando muita coisa, né? Mas, né, vamos seguindo. I wanna know, with love is, I wanna know, with love is, I wanna know. Ai, sono. Era ideal ir embora, né? Ideal. Então vou fazer. Sentir melhor. E quando aquela coisa do pessoal, que a faca vai te enfiando, que você já não.
fica um platô de irritabilidade sobre algumas justificativas de muita coisa que está aqui que não está resolvida, que querem colocar na minha cara né? Então, assim, vai mexendo com essas coisas, tentando justificar leitos derramados que não tem justificativo, mas sobre que vale o contexto da coisa que eu servi gratuitamente, né? Então, andar no que o monoteísmo convida a bem dizer. Que, aliás, eu vou voltar a colocar algumas questões perante sensoriais, né? Quando, o que é olhar, né? O olhar da infidelidade, o olhar do cínico, o olhar do sexualizado, não necessariamente quando tudo está embutido aqui em apontar senso crítico, ouvir as conveniências, mania de tocar e não tocar, ainda que isso vira algo tardiamente, geralmente não tocam à toa, e já não tem quando você pensa, a repetição e o fracasso, a coisa cínica já aconteceu há muito tempo, que num dado momento a quem justifique, né, o decote, achar que entre o vestido e não vestido a curva, o decote, a inclinação, que faça-se a bunda ou por cima, até que ponto, né, questão de pendurado pelos ovos ou pela árvore do cu toda de fora, né, entre homens e mulheres os joguetes tais, entra a perna aberta e não necessariamente a toda desgraça. Desgraça que otimizam achar que são inteligentes pelo sexo, que virou o estupro, o paradoxo como paradigma, né, da impessoalidade que é quem conjuga e trabalha, perpetuatório, enxuga aqui para mais estuprar a terra ali. A quem justifique, coitadinho, bota o lixo aqui, mas o lixo termina lá no outro lugar que independente de pôr, né, que vai morrer mesmo, né? E que querem insegurança é quem justifica o paradoxo do arbítrio como usufruto entre alturas e terraplanismo, né? Sobre a coisa de metamorfosificação anatomizável, que se não tiver anatomizável, a quem justifique reverso elementar, apontar alma e desalma, né? Ao joguete que virou os nenenzões, os nenenzões totais. Caso menininho e menininha, né? Ai, coitadinhos totais. Entre o joguete da miséria para a ladroagem total, e mesmo a miséria, né? Aqui em volumes e desvolumes que se caibam em esferas produtivas, quando marcas e produtos ou a propriedade fundamental conjuga e desconjuga não necessariamente, né? Voltar ao barro batido a quem enxergue macrocosmos e microcosmos, independente de internas anatomizáveis, em maioria cênicos, porcosos, metidos a meterem o nariz onde não são chamados. Quem atribuir a aeróbio e anaeróbio terminar na narina, né? Chegou gordo porque meteu o nariz como? Se o cu, né? A quem justifique sobrar ou não sobrar as pregas sobre, né? Dizer que destemperaturiza a causa e efeito da coisa. Quando colocar essas questões e quando a questão entre, né? Sexo oral, anal e genitais, né? Todo o fracasso da coisa quando adestrar em regras invioláveis, tamanhos inafiançáveis do que ainda engenhoca, prazer concomitante, né? Que, né? Aqui em purgatorias, direito e dever saturado da Santíssima Trindade dá uma brincada, né? Entre Pai, Filho e Espírito Santo e não necessariamente